Queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre música clássica. E vamos continuar com a nossa abordagem da geração romântica. Já vimos Chopin, Mendelssohn e hoje vamos entrar na vida de Schumann e sua esposa Clara Schumann, o casal mais famoso da história da música. Juntei os dois porque eles estão unidos não só no grande e profundo amor que os uniu, mas também no grande e profundo amor e afinidade na música. E deram uma grande contribuição importantíssima para o desenvolvimento da música ocidental, da música clássica. Foi na Alemanha que surgiu esse novo estilo, a nova estética do romantismo. E veio calcada na literatura alemã através de Goethe e Schiller. Já no finalzinho do século XVIII, Schumann e Clara ainda viveram numa Alemanha fragmentada, dividida em pequenos principados, pequenos reinos, pequenos ducados, e com um movimento muito forte e efervescente da busca de uma unidade da cultura alemã. No pensamento deles, o que fazia a unidade de um povo seria a língua. Então, isso já veio alimentado pela literatura de Goethe e de Schiller. Vamos nos lembrar que vimos na aula passada a importância que foi do avô paterno de Mendelssohn, o grande filósofo Moses Mendelssohn, que buscou o movimento, liderou de integração dos judeus, começando pelo aprendizado da língua alemã, num aprendizado do alemão clássico, do alemão literário, para uma perfeita integração à sociedade alemã. Então, esse era o objetivo dos intelectuais, um movimento que ficou muito forte, porque a Revolução Francesa exerceu um fascínio muito grande entre os alemães. Podemos lembrar isso nas nossas aulas de Beethoven. Beethoven tinha, na Revolução Francesa, os seus próprios ideais e que foram transferidos para Napoleão Bonaparte. Mas, com as guerras napoleônicas, o desencanto e a decepção com a Revolução Francesa veio grande entre os alemães. Ali, depois do Congresso de Viena de 1815, se reforçou mais a busca de uma unidade do povo alemão. Essa unificação só se realizou em 1871, com o Otto von Bismarck à frente, que se tornou o primeiro chanceler do primeiro Estado alemão, com a nomeação de imperador de Guilherme I. Então, foi nesse ambiente que nasceu, viveu e desenvolveu a sua carreira de músico e de compositor Schumann e sua Clara. Nessa busca, já na época de Schumann, já no início do século XIX, os compositores alemães começaram a criar gêneros específicos musicais, gêneros musicais específicos alemães, como o Lied, que Schubert apresentou a canção alemã com poemas de grandes poetas alemães. Nós vamos ver Mendelssohn continuar, né, com essa tradição alemã. Schumann e Clara Schumann também deram continuidade. Na ópera também, os músicos alemães criaram o estilo alemão de ópera, conhecido com o nome de Singspiel, que é uma ópera que intermeia diálogos falados com diálogos recitativos cantados,
já um estilo próprio pessoal. Mozart apresentou esse estilo na sua flauta mágica. A flauta mágica de Mozart foi estruturada e composta dentro desse gênero da ópera alemã, o Singspiel. E essas tradições foram continuando, e nós vamos ver que, estudando a história da música, o sinfonismo germânico alemão vai dominar muito o século XIX. Quem começou com essa visão sinfônica e de certa, não é de certa forma, totalmente original, foi Beethoven, quando ele aumentou a orquestra e nas suas sinfonias colocou a ideia da expressão instrumental de uma ideia, de um pensamento filosófico, de uma mensagem, se separando do texto. Isso desenvolveu muito a música instrumental e a música sinfônica. Agora, com Schumann, nós vamos ver a importância dele como compositor de trazer a literatura para a música clássica. Esse foi o grande papel de Schumann. Schumann nasceu no mesmo ano de Chopin. Isso é interessante. Essa geração de Chopin, Mendelssohn, Schumann, Liszt, depois já engatou Brahms, foram alemães, músicos, uma geração que se conviveu muito, que se apreciaram entre eles, se admiraram, e um colaborou com o outro, e todos tinham esse mesmo ideal do romantismo musical na música e de trazer a literatura. Schumann nasceu numa pequena cidade da Baixa Saxônia, Zilkau, e ele nasceu numa família intelectual e culta muito grande. Sua mãe era pianista e seu pai, com seu tio, tinha uma editora muito reconhecida, muito considerada, inclusive com 2 revistas literárias, 2 jornais literários de grande sucesso. E o pai de Schumann, como era o hábito da educação na época, os filhos eram obrigados a estudar. O pai de Schumann foi muito rigoroso, mas isso não causou trauma nenhum em Schumann, a não ser aumentar e solidificar sua cultura. Ele era obrigado a estudar os clássicos, a ler, a estudar e finalizar os seus estudos, não largar e começar outra coisa. Então, a primeira tendência de Schumann, criativa, foi para o lado da literatura. Ele, antes de compor, ele escreveu ensaios sobre a música, opiniões. Ele começou o seu caminho cultural e criativo na literatura. No entanto, o pai dele, quando faleceu, ele estava com 18 anos e um tutor assumiu a responsabilidade da sua formação junto com a sua mãe. E a sua mãe decidiu que ele deveria estudar direito, que era uma carreira segura para um sucesso, um sucesso para o seu filho, e ele foi estudar em Leipzig. Leipzig, na época, era a cidade universitária. Vamos nos lembrar que Bach resolveu trabalhar em Leipzig para dar universidade aos seus filhos. Todos os filhos mais velhos de Bach estudaram na Universidade de Leipzig, que era muito reconhecida. E Leipzig era considerada uma cidade intelectual e culta importantíssima. Em 1787, a cidade reuniu mais de 300 livrarias e organizou a Bolsa do Comércio do Livro. Na época de Mendelssohn, de Schumann, a quantidade de livrarias era imensa, fixas em Leipzig, eram 150. 50 livrarias, 50 tipografias.
Então, lançamentos de livros, tinha 30 jornais e um jornal de crítica musical de grande importância na Alemanha. Então, vocês vejam, era um ambiente que fervilhava a cultura. E Schumann foi para lá estudar direito e aprimorar, né, essa parte da sua formação literária. Vamos lembrar que Leipzig foi a pátria de Goethe, e foi para lá que, como já falei, Bach desenvolveu a última parte da sua vida produtiva e criativa. Agora vocês vejam o que é o destino. Em Leipzig existia o melhor, o maior, o mais conhecido professor de piano da época da Alemanha, Friedrich Wieck, que tinha sua filha, uma menina talentosíssima, que com 9 anos já tinha estreado na Gewandhaus, que era a grande orquestra da Alemanha. Hoje nós vamos recordar também muita coisa. A nossa aula de Mendelssohn. Mendelssohn foi o regente oficial a partir dos 26 anos dessa grande orquestra Gewandhaus, e nas mãos de Mendelssohn, a Gewandhaus conseguiu um prestígio em toda a Europa, prestígio e consideração que ela tem até os dias de hoje. E então a pequena Clara, filha de Frederic Wieck, vai ter seu primeiro encontro com o que será o homem da sua vida aos 9 anos. Schumann tinha 9 anos mais do que ela. Ele tinha 18 anos quando ele chegou para ter aulas com o seu professor e passar a morar na casa deles, porque era o hábito. Ele, não que ele morasse de graça, ele pagava como se fosse um pensionato, pagava o quarto e ali ele tinha aulas com o seu professor. E nós vamos ver, a partir dessa idade, enquanto ele está iniciando seus estudos de piano, ele já começar com a sua criatividade de composição. Então, nós vamos abrir a nossa aula assistindo uma obra muito linda para piano solo, composta por Schumann, nesses 10 anos que ele viveu lutando pelo amor dele de Clara para poderem casar. Ele se dedicou, nesses primeiros 10 anos de sua vida de composição, a compor obras para piano solo. A que nós vamos assistir agora é o intermezzo do Carnaval de Viena. Essa obra do Carnaval de Viena, ela é estruturada em 5 partes, 5 movimentos para piano solo. E foi composta por Schumann em 1839, quando ele estava em Viena, que ele teve que se distanciar de Clara por imposição do pai dela, e lá ele compôs, foi numa época de carnaval, ele colocou as suas ideias, seus sentimentos no carnaval, nessa obra Carnaval de Viena. Esse intermezzo é muito lindo. Quem vai tocar para nós? O pianista francês Lucas Debargue. Maravilhosa.